Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais um episódio Êxito Júris Podcast. Hoje eu estou aqui com a minha convidada, Aline Kess. Ela é contadora, é advogada. Essa menina tem uma trajetória espetacular. Foi minha aluna, aliás, uma excelente aluna. Tenho muito orgulho de ter participado ter um pouquinho ali, né, de Sim. contribuição nesse processo. E a gente vai bater um papo hoje aqui, a gente vai falar de reforma tributária, a gente vai falar, a gente vai falar bastante também do Instituto, Sim. o Instituto Evolução. Vamos falar um pouquinho também da Sergipe. Enfim, Vamos. bate-papo aqui hoje, né? Tá para lá de especial. Eu já vou passar aqui a palavra para ela poder se apresentar, fazer aí as considerações iniciais dela. Aline, seja muito bem-vinda, tá? É um Imagina. prazer enorme ter você aqui hoje. Eu que agradeço, eu me sinto honrada em receber esse convite, né? Eu tenho muita consideração pelo professor, pôde contribuir muito, né, na faculdade. É um momento de aprendizado, mas que a gente constrói também, né, network. Olha a gente aqui, É verdade. né? Para mim é um privilégio poder estar aqui participando desse podcast e compartilhar com vocês um pouco, né, da trajetória e conhecimento, que é sempre bom a gente aprender um pouquinho mais. Bom, é isso aí. Aline, você é natural daqui de Paraná, é filha da nossa terra. Isso mesmo. Nascida em Ji-Paraná, né? Minha família veio do Maranhão para cá, né? Pioneiros aqui na cidade. Em 1985, meu pai veio para Ji-Paraná, deixou minha mãe com a minha irmã recém-nascida lá, né? Minha tia já estava aqui em Rondônia e falou: "Vem para cá também". E aí ele, com muita coragem, com muita vontade, né, de crescer na vida, de trabalhar, ele veio para Rondônia e 3 meses depois minha mãe veio com a minha irmã. E aí eu nasci aqui, depois tive um outro irmão que nasceu aqui em Ji-Paraná também. Olha aí que bacana, né? E é engraçado a gente falar disso, porque a gente está falando de uma profissional que tem uma trajetória incrível, tem um conhecimento muito grande. Ela vai contar um pouquinho aqui para vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender bastante com a trajetória dela. E é uma prova, né, de que aqui em Rondônia, né, a gente tem boas instituições, a gente tem a capacidade aqui de formar bons profissionais. A gente estava falando disso aí, inclusive agora aqui, ao lado Uhum. aqui, offline, né? A gente estava comentando exatamente disso, que às vezes as empresas buscam por profissionais de outros estados, de outras cidades, e às vezes a gente tem tão bons profissionais aqui também Uhum. que podem desenvolver um excelente trabalho também. E aí, puxando esse gancho, eu queria que você começasse já falando para a gente aí como é que foi a tua experiência. Você foi estagiária do BASA, né? Isso mesmo, foi uma escola maravilhosa, né? Ali eu comecei a sentir o que é ter responsabilidade, né? Porque foi um processo seletivo, né? Começou na escola, eu estudei em escola pública, e eles pediram os boletins dos alunos e fizeram uma pré-seleção ali pelas notas, tudo mais. Aí chamou a gente para fazer uma entrevista, né? Você já se sente assim, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir trabalhar num banco? E consegui passar na entrevista, fui convocada, trabalhei por 2 anos lá. Uma experiência assim Isso você tinha que maravilhosa. idade? 15 anos. 15 anos. Dos 15 aos 17, fui estagiária do BASA. Uma escola, poder atender o público, eu gostava muito porque nós atendíamos produtores rurais que tinham aqueles financiamentos tanto grandes como pequenos produtores rurais, pessoas muito simples. Você tinha aquela oportunidade de conversar, de auxiliar, né, na questão dos financiamentos. Na organização, começou ali desde a organização, arquivo, mas tudo é uma escola, tudo é um aprendizado. Então, eu agradeço muito por ter trabalhado no BASA. Foi uma oportunidade incrível. E a gente fala de oportunidade, né? Eu também comecei a trabalhar bem jovem. Eu acho que a minha primeira experiência eu trabalhei numa livraria. Eu Uhum. tinha uns 14 anos de idade também. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. E na época tinha um negócio que era assim ainda: as pessoas contratavam você para trabalhar com um salário mínimo, mas só te pagava meio. Anotava lá na carteira lá que era um salário,
mas você só recebia, na prática, metade de um salário mínimo. E tinha que cumprir a carga horária integral do mesmo jeito, né? Não tinha essa coisa toda que tem de as pessoas cumprirem com as regras trabalhistas, igual acontece hoje, né? Naquela época era totalmente diferente, né? Uhum. E a gente sabe da importância que tem a gente começar a trabalhar desde jovem, a gente começar a ter ali o contato, né, com esse mundo, né? Às vezes você trabalha numa loja, às vezes você trabalha num banco, às vezes você, enfim, você pode imaginar aí diversas situações em que você pode ali inserir o jovem, às vezes num mercado, pode ser um posto de gasolina, uma loja de conveniência, não importa. Eu acho que toda a experiência que você pode adquirir enquanto jovem, depois você carrega aquilo ali Sim. para o resto da sua vida, né? Eu passei por essa livraria, depois eu tive oportunidade de trabalhar como vendedor de consórcio, Uhum. depois eu lembro que eu também trabalhei na ABB, na Associação Atlética do Banco do Brasil. Aí depois sim, com 18 anos já, aí eu prestei o meu primeiro concurso, né, que foi na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Militar, e ali eu comecei a minha carreira, né? Mas eu acho que todas as experiências que a gente tem ajudam e contribuem com a gente de alguma forma. Volta e meia eu falo isso com os meninos aqui, olha, tal coisa eu aprendi a fazer quando eu trabalhava lá na Eletrobras, ou então quando eu trabalhava ainda lá na Cobrasa, lá em Belo Horizonte. Então, assim, é interessante como que a gente passa por essas experiências e elas vão marcando a gente de muitos modos e de muitas maneiras. E isso vai ajudando a gente nesse processo de caminhada, né? Essa aprendizagem eterna que a gente nunca para de estudar, a gente nunca para de crescer na vida, né? E eu vi aqui também que você depois teve uma passagem pelo sistema Gugax, né? Sim, sim, trabalhei depois por 4 anos na rede de comunicação, Cidade Limitada, Rede TV de Paraná, né? E foi uma experiência também muito boa. Aí eu já fui assistente financeiro, né? Tinha pessoas maravilhosas que trabalhavam comigo, pôde agregar muito. E aí que eu tive o primeiro contato com a parte tributária, fiscal, ali de uma forma bem direta, porque eu emitia as notas fiscais. E era aquele bloco de notas, né? Era tudo manual Os ainda. carbonos, tinha que escrever bem forte. E aquele bloco de nota vinha com carimbo. Que falava, não incidência de ICMS conforme. Aí citava a Constituição Federal. E aquilo sempre me chamava atenção. Eu falava, gente, o que quer dizer isso daqui? Aí eu pegava outra nota fiscal com outros dizeres, outro modelo de documento, e aquilo foi me gerando uma curiosidade. E isso foi, digamos assim, um ponto inicial para mim, né, me despertou a curiosidade na área tributária, na área fiscal. Foi quando eu comecei a trabalhar na Rede TV. Só que após 4 anos eu fiz o ProUni, né, comecei a fazer ciências contábeis e estava terminando o curso. Aí eu falei assim, gente, eu preciso começar a atuar na área, né? Eu preciso de alguma forma ingressar no mercado de trabalho, porque aqui eu trabalho de uma forma assim bem indireta. Eu faço faturamento, auxilio na conferência dos caixas, né? Mandava para auditoria e tudo mais, mas eu sentia essa falta da prática contábil mesmo. E foi aí que eu lancei meu currículo no mercado, consegui um emprego e o encarregado do financeiro estava perto da época, na verdade, da Expogipa. E na Expogipa, a Rede TV tem muito movimento, porque eles fazem transmissão ao vivo e tudo mais. Como eu já estava lá há 3, 4 anos, já estava bem habituada. E ele falou assim, não, Aline, não sai agora, fica mais um pouco. Aí eu falei, não tem como, eu já levei meu currículo, já fiz uma entrevista no escritório de contabilidade, eu vou começar lá. Eu vou sair para ganhar menos do que eu ganho, mas eu tô indo pela oportunidade, que eu quero aprender. Aí ele falou bem assim, o que você quer para você ficar? Olha aí. Aí foi a pergunta decisiva para mim. Aí eu sabia que o Liomar tinha um escritório de contabilidade, que ele estava abrindo um escritório de contabilidade.
Falei assim, olha, e o Liomar era o chefe do Sistema Agrícola de Comunicação. Ele era o CEO que coordenava, né? Falei assim, bom, se o Liomar me der uma oportunidade no escritório de contabilidade dele, aí eu não vou agora, né? Falo lá para a mulher que me concedeu a vaga, agradeço e tudo mais, mas ele tem que me garantir uma vaga. Aí ele falou bem assim, tá bom. Ele saiu lá da Rede TV, foi lá na Gramazon conversar com o Liomar para pedir essa oportunidade para mim. Ele é uma pessoa maravilhosa. E o Liomar falou, tudo bem, fala para ela esperar que eu vou dar uma vaga para ela no escritório. Aí eu falei, então tá bom. Só que eu achei que ia ser no mês seguinte. E não foi no mês seguinte. Passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E nada de me chamar para minha oportunidade, que eu queria muito trabalhar na contabilidade. E eu me formava, né, no próximo ano. E daí, quando foi no final do ano, aí surgiu a vaga, a oportunidade, ele me chamou, aí eu saí da Rede TV e comecei a trabalhar na Carvalho Porto, assessoria contábil. Olha aí que bacana. Interessante você falar isso aí, que hoje em dia, né, as pessoas têm assim querem, né, um imediatismo muito grande. Eu fui provada. Tem que ser tudo na hora, tem que ser tudo, né, tem que ter tudo para ontem. Uhum. E às vezes as pessoas até deixam passar grandes oportunidades, exatamente porque não tem ali aquela paciência, né, aquela persistência, né, para poder aguardar ali. Às vezes é um pouquinho a mais só que você precisa para você segurar as pontas ali e de repente você deslancha, né? A gente para poder pensar. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Olha só que interessante isso aqui. Primeiro que quando a gente vai para um projeto, a gente está falando às vezes de um projeto de vida. Sim. Olha, eu vou abrir um escritório. Beleza, isso aqui não é para meses. Isso aqui é para anos, é para 10, para 20, para 30 anos. Eu vou abrir uma empresa, né? Isso são projetos para uma vida toda. Sim. Então, às vezes, falta um pouquinho disso, as pessoas também enxergarem isso dessa forma. Não, peraí, eu estou fazendo uma decisão de carreira. Hoje mesmo a gente estava conversando aqui mais cedo com o Guilherme, a gente estava conversando exatamente disso. A decisão de você fazer uma faculdade, né, quando você aceita uma vaga de trabalho, um posto, um cargo, tudo isso daí são decisões que têm um impacto muito forte na sua vida. E às vezes você precisa ter ali aquela compreensão de que tem que ser um projeto duradouro. Sim. É difícil você medir resultados com pouco tempo. Verdade. Eu vejo pessoas reclamando às vezes do trabalho ou da vaga com poucos meses. O cara acabou de entrar ali na vaga ali, já está reclamando. Ele não passou nem 3 meses, não passou nem 1 ano, e a pessoa já está ali desistindo. É porque não tem ali a visão necessária, né, para poder enxergar o todo. Ele fica ali com aquela visão muito restrita ali, só enxerga o agora, e às vezes deixa de aproveitar tudo que tem aí pela frente, né? Eu vi aí que você comentou bastante também do Liomar. Aliás, o Liomar é o presidente aqui da nossa Cegipe. Ele está como presidente atual? Sim, ele tá próximo triênio. Próximo triênio, né? Exatamente. É um cara formidável também, eu admiro muito ele, tá? Tem assim, conheci ele já de mais tempo, mas a gente passou a ter um convívio mais de perto agora com o projeto do Inova, que daqui a pouco a gente vai falar bastante dele. Sim. Aliás, eu quero chamar aqui o Liomar para vir aqui também, para a gente poder marcar um podcast aqui, para a gente poder conversar também. Ele é um cara que tem um conhecimento muito grande de Suframa. Sim. Ele é visionário, né? Eu falo uma coisa para você, eu conheci poucas pessoas na vida que têm um conhecimento tão grande assim de Suframa igual ele tem. Sim. E para mim vai ser uma honra ter ele aqui. Eu sei que você vai citar ele mais vezes, até porque você vai me corrigir se eu estiver errado aqui, mas você fez o concurso da Caixa Econômica, aí você passou na prova, recusou a vaga, e justamente para poder se tornar sócia do Liomar, que é a história que você estava contando aqui agora. Exatamente. Eu vou até deixar você engatar nesse assunto aí, que essa é uma história muito interessante. Aí começou, eu consegui a vaga no escritório, né? O escritório fica aqui no centro, na Avenida Marechal Rondon.
Só que surgiu uma oportunidade para prestar serviço interno numa empresa, né? Na Vita Mais, uma empresa extraordinária, que foi minha escola. E teve essa oportunidade para trabalhar lá interno. Isso pelo escritório? Pelo escritório. Tá. Comecei a trabalhar lá. Foi meu posto de trabalho do escritório. E era distante da minha casa, muito distante, mas mesmo assim eu falei, é a minha oportunidade. Eu vou trabalhar, eu vou aprender, eu estou fazendo contabilidade e eu vou trabalhar mesmo, né? Porque é ali na saída da cidade. E foi uma escola. Nossa, pessoas incríveis, maravilhosas, que contribuíram muito, porque o ambiente que a gente trabalha conta muito, né? Então, é uma empresa maravilhosa, que eu tenho muita gratidão pela Vita Mais, porque nós prestamos assessoria contábil para ela, e eles me receberam de braços abertos como parte da equipe lá interna. E eu fiquei lá por 1 ano, trabalhando internamente na Vita Mais. Só que nesse intervalo, eu havia feito o concurso da Caixa Econômica Federal. Essa história é boa. E quando eu fiz o concurso, saiu o resultado dos aprovados e eu fiquei muito feliz e eu estava assim, vou esperar uma oportunidade para me falar para o Liomar, né? Que ele me deu a vaga, confiou em mim, no meu trabalho, mas agora eu passei no concurso, eu vou ter que conversar com ele. Só que eu não tive essa oportunidade. De repente, meu telefone toca. Alguém viu, alguém contou para ele, bem intencionado ou não, eu não sei. Nem quero saber quem foi. Eu sei que deu certo, né? Deu certo. É igual o Chicó, né? Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Ele me ligou, falou assim, Aline, você passou no concurso? Aí eu não esperava. É aquela ligação que você trava, né? Falei, passei. Passei no concurso. Ele, tudo bem, parabéns. Só que não era convocação imediata. E aí, a pessoa que era encarregada da parte tributária, escrituração fiscal interna do escritório, ela não estava mais na equipe. E aí o Liomar me procurou e falou, Aline, tá precisando de alguém para trabalhar internamente lá no escritório. Posso contar com você? No momento eu não tenho outra pessoa para ir para lá. Assim, você sente esse medo, você sente o frio na barriga, porque uma coisa você já está 1 ano na empresa, você conhece a dinâmica só daquela empresa, né? Um estabelecimento industrial, lucro real. Agora, quando você vai para um escritório, é bem diferente. É uma carteira de clientes. É uma carteira de clientes, são prestadores de serviço, comércio, indústria e tudo mais. Mas eu topei o desafio, eu falei, bora. Se ele está acreditando que eu consigo, então eu consigo, né? Senão ele não viria aqui me chamar. Fui para o escritório. E aí, passado alguns meses que eu estava no escritório, ele me chamou e me fez uma proposta. Ele falou assim, Aline, você não gostaria de entrar na sociedade com a gente? Eu sei que você passou num concurso, mas eu queria fazer uma proposta para você ficar com a gente, vindo essa convocação. Isso antes de eu ser convocada. Eu falei, tá bom, vou pensar. E nisso, falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Foi uma decisão muito difícil, né? É aquela questão, a estabilidade ou você, de fato, empreender, acreditar num projeto. E acreditar num sonho e num projeto. E eu conversei apenas com meu pai. Meu pai falou assim, minha filha, faz assim, que se você sentir paz no seu coração, você faz. Aí eu falei para ele bem assim, tá bom. E aí eu fugia, né, do Liomar, porque ele queria a resposta e eu ainda não tinha. E num dia ele foi e me perguntou, Aline, por favor, você já tem a resposta para me dar? Aí eu não tinha a resposta para falar para ele, mas parece que saiu da minha boca um sim, quase que involuntário, entende? E uma paz no meu coração muito grande. Aí eu falei, meu Deus, eu falei sim. Né? E assim, foi algo de verdade muito bom para mim. Eu não tenho do que me arrepender. Aí alguém fala assim para mim, ai, Aline, e se você tivesse aceitado? Se você tivesse trabalhando na Caixa, se você fosse uma superintendente da Caixa, eu falo, eu não sei, eu não tô lá, eu não tô vivenciando essa realidade. Eu tenho que ser grata por tudo aquilo que eu tenho hoje, né? Até porque
as formas com que você consegue uma promoção no mercado privado e no setor público são completamente diferentes. Exatamente. Então, às vezes as pessoas param para pensar e não entendem isso, né? A lógica do mercado privado é uma, a lógica do setor público é outro. Muitas das vezes, isso eu falo para você até de experiência própria, o setor público não costuma privilegiar aqueles que realmente merecem. Ali existem outros fatores, tem uma ingerência política muito grande. Às vezes a maneira como as pessoas conseguem ali a promoção no setor público é totalmente diferente do setor privado. O setor privado é mais exigente, tem um olhar mais detalhado. A meritocracia no setor privado, de um modo em geral, é muito mais reconhecido do que no setor público. Não é que eu estou criticando quem está no setor público, até porque eu também vim do setor público, né? Eu vi você contando aí a sua história aí. Sim. Você nem chegou a tomar posse, porque você já definiu ali no início que era o que você queria para a sua carreira. Eu também fiz o caminho oposto, né? Meu primeiro concurso foi da Polícia Militar. Eu lembro que eu já estava com uns 4 anos que eu estava na Polícia Militar, aí saiu o concurso para oficial e saiu o concurso para Eletrobras. Aí foi interessante, eu não sei se eu já contei essa história aqui antes, mas foi interessante porque todos os meus colegas queriam fazer o concurso para oficial. E aquelas matérias ali mais corriqueiras, né? O direito penal, direito civil, processo civil, processo penal, aquelas matérias ali mais corriqueiras ali, né? E daí eu lembro como fosse hoje, eu tinha que definir ali, porque não dava para poder fazer os dois ao mesmo tempo. E um dos critérios que eu lembro claramente isso, o que me fez optar pelo concurso da Eletrobras foi o grau de complexidade. Ó, pra você ver que interessante. Assim. Que na época eu falei assim, eu pensei comigo, cara, aqui tem que estudar a legislação do setor elétrico. Eu vou nesse. Eu vou nesse porque isso aqui é um troço difícil, é complexo, quase ninguém vai se debruçar em cima disso aqui. E eu tive assim, para mim, eu fui muito feliz na minha decisão. Tanto é que os colegas meus que fizeram o concurso para oficial, só teve um que conseguiu passar, que é o Silvério, que inclusive hoje está como comandante-geral da PM, né? E todos os outros colegas meus que fizeram o concurso na época, nenhum conseguiu passar. Nossa. E eu que fiz Foi pelo desafio, né? Exato, eu prestei o concurso para a Eletrobras, que tinha que estudar a legislação do setor elétrico, que era um troço super complexo. Aí eu peguei, apostei naquilo ali, fui em cima daquilo ali e consegui. E também demorou para chamar, levou 1 ano para eu poder tomar posse. Só que em compensação também, quando eu fui para a Eletrobras, o salário era umas 3, 4 vezes mais do que eu ganhava na Secretaria de Segurança Pública, então me deu um alívio, né, muito grande na época, né, em termos de financeiro, né, em termos de financeiro. Né? Crescimento profissional, então, nem se fala, porque dentro da Eletrobras eu tive um monte de oportunidades que foram muito bacanas também para o meu crescimento pessoal. Né? Eu apresentei um projeto muito legal na época, acabei sendo convidado para poder implantar isso aí em todas as empresas da Eletrobras na época. Então eu fui para o Amazonas, eu fui para Roraima, fui para o estado do Alagoas, Piauí. Para mim foi uma experiência muito bacana, né? Porque aquilo ali me deu uma projeção muito grande na época dentro ali da minha realidade, né? E depois, só finalizando, depois eu recebi o convite para ir para a Procuradoria do Município. Lá eu assumi, era uma função comissionada. Aí eu fui assumir a diretoria do Departamento Tributário. Ali eu peguei uma experiência muito grande, né, de tributação e processos fiscais, fiscalização, procedimento de lançamento, procedimento de cobrança, execução fiscal, planejamento. Então, assim, para mim ali eu peguei uma bagagem muito grande, fiquei quase 4 anos lá no município, 3 anos e meio, 4 anos. Então, para mim foi uma bagagem muito, muito bacana. Tanto é que eu retornei aí já em 2019, 2020, quando a Eletrobras ia ser privatizado, né? Aí eu retornei, porque daí eu tinha que definir a minha situação. Eles lançaram um plano de demissão voluntária e eu não pensei 2 vezes. Eu peguei,
entrei no plano, o Vladimir, que era o meu sócio na época, também embarcou, e ali eu tomei a decisão também com o coração tranquilo, porque eu já tinha um escritório, a gente já tinha uma bagagem para a gente poder vir para o mercado de uma vez, né? Ali eu senti, não, tá bom, já deu o que tinha que dar, a minha parcela lá no setor público, a minha trajetória ficou para trás, e ali, 2019, 2020 para cá, aí eu fiquei praticamente que 100% só com a advocacia e a docência. Sim. Aí a docência é aquilo ali que você sabe, né? A gente não larga nunca mais, né? Porque quem gosta de dar aula sabe que é um negócio assim que você não consegue escapar, né? É um negócio que eu gosto de fazer, eu faço porque eu realmente eu tenho eu tenho essa felicidade mesmo, eu me sinto bem estando em sala de aula, conversando com os alunos, fazendo networking. E olha que, para contar, hein? Ele passa olhando os VAD por VAD, para ver se não tem nem um papelzinho dentro. Se achar que vai passar a perna no professor, ele não deixava, não. Isso aí Acontece. É resenha. O pessoal reclamava, o pessoal falava que a minha prova era difícil. Eu não sei, era difícil? Era difícil. Tinha que estar preparado, e você exigia nível de concurso, nível de prova da ordem. Claro, pensando em preparar os alunos, mas não era aquela provinha que passava o olho no slide e respondia, não. Exigia da gente. Mas olha, eu acho que a maior contribuição que você pode deixar para o aluno é isso aí. Sim. Eu falava muito isso aí em sala de aula, gente, eu não me sinto bem se eu cobrar uma coisa de vocês aqui na prova, se eu falar que vai ser de um jeito, e quando você chegar lá na hora de fazer o exame de ordem, quando você chegar lá na hora de fazer a prova de concurso, vai ser de outro. Aí eu falava isso, eu falava assim, olha, aí eu vou estar cometendo um estelionato educacional com vocês, eu não vou fazer um negócio desse. Eu acho que a gente tem que cobrar, enquanto professor, enquanto docente, você tem que cobrar aquilo que é o que o mercado exige, aquilo que é o que o exame de ordem pede, aquilo que é o que o concurso vai exigir do aluno, até para que você possa ambientar ele com aquilo ali. Não adianta nada você colocar um nível ali muito baixo. Sim. E aí, quando o aluno vai precisar se testar, é óbvio que ele não vai conseguir chegar naquele nível, porque ele não foi testado naquele nível. Sim. Para que você consiga chegar nos níveis mais altos, você vai precisar ir se testando ao longo da sua formação nesses níveis. Aí sim você vai... Porque o processo cognitivo é isso, né? Você aprende com esses desafios. E é interessante como que um ajuda você a resolver o próximo. Né? Muitos desafios. Pois é. E assim, o mais legal de tudo isso, eu lembro que você estava contando ali a história voltando um pouquinho atrás aqui, você estava falando a história lá dos boletins. Eu acho que eu não contei essa história aqui ainda. Quando eu era aluno ainda, lá no ensino fundamental, eu era bolsista. E tinha uma regra na escola que eu tinha que tirar entre 9 e 10, senão eu perdia a bolsa. Nossa. Então eu estudava num colégio particular, então todos os meus colegas tinham uma condição financeira bem melhor do que a minha. E eu era uma família, uma condição mais simples, e eu estudava no colégio só porque eu tinha a bolsa. E para poder manter a bolsa, a exigência era essa. Olha, você tem que tirar mais de 9. Então você pega o meu boletim, da primeira série até a 7ª série do primeiro grau, eu só podia tirar 9 e 10, senão eu perdia a bolsa. Então, você tem que entender assim, como que era o grau de exigência que eu tinha que enfrentar em cada situação de prova. Eu lembro da minha mãe, a gente passando horas e horas, dias, né? Semana de prova era um trem assim horroroso, porque ela ficava comigo do horário que eu chegava da escola até meia-noite, 1h da manhã, estudando para as provas. Nossa. Eu não podia errar uma palavra. A dona Marlene fazia eu escrever 100 vezes a palavra que eu escrevia errado. Mas assim, hoje eu olho para trás assim, eu agradeço muito o que ela fez por mim, porque se ela não tivesse me ajudado ali naquele momento, eu talvez não teria conseguido suportar essa pressão toda que eu tinha ali por conta da questão da bolsa. E era muito cobrado. Eu não podia bagunçar, eu não podia levar advertência.
Podia ter muita falta. Não falta de jeito nenhum. Então, assim, se eu estivesse conversando na sala e o professor olhasse para mim assim, ele já olha, eu vou mandar você para lá, para supervisão. Nossa, aquilo ali já era o suficiente para ele poder, né? Então, assim, o nível de cobrança em cima da gente que era bolsista era diferente em relação aos outros. A gente tinha que fazer um tanto a mais lá para a gente poder merecer. Mas, de uma certa forma, eu sou muito grato também. Eu vi você falando aí sobre a questão de a gente agradecer as oportunidades que a gente teve. Eu acho que por onde eu passei, eu só aprendi, só agregou na minha vida. A Polícia Militar, para mim, foi uma experiência incrível. O que eu aprendi ali de disciplina, de resistência, resiliência, é você ter a capacidade ali de superar, de superação mesmo, porque você passa por muita coisa, não só na formação, mas depois que você também veste o uniforme, você vai trabalhar, né? Então é uma experiência também que contribuiu muito comigo. A própria Eletrobras também foi onde eu aprendi muita coisa. Enfim, acho que todos os lugares por onde a gente passa, a docência, né? Eu acho que cada uma dessas experiências é que vai nos moldando e vai nos transformando, né? Construindo quem nós somos hoje. A gente é um pouquinho de cada coisa que a gente vivencia, de cada pedacinho, por onde a gente passou, a gente vai lá e pega um pouquinho pra gente, né? Eu enxergo a vida mais ou menos assim. Isso mesmo. E também do contato, dos relacionamentos com as pessoas, né? Essa construção que vai acontecendo no dia a dia. E assim que eu entrei no escritório, também o Leomar já tinha uma sócia, a Luciane, e ela foi muito generosa comigo, né? Porque assim, querendo ou não, era ela e o Leomar como sócios. E quando ele propôs me chamar para a sociedade, ela de pronto aceitou. Então, assim, eu tenho gratidão pelo Leomar, tenho gratidão pela Luciane, porque se ela tivesse falado, ah, não, né? Só nós dois aqui a gente resolve, a gente dá conta. Então, eu também tenho muita gratidão pela Luciane. Eu acho que, e conhecendo o Leomar, o pouco que eu conheço, a gente observa assim que é aquilo que você falou, né? Um cara que tem assim uma visão muito grande. Uhum. E a gente observa que os modelos de negócio que a gente observa que tem um grande taxa de sucesso está muito relacionado a isso. Porque ganhar dinheiro sozinho é legal só para quem é o dono. Uhum. E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Eu comecei esse escritório aqui com o Vladimir em 2012 e a gente foi dando oportunidade para outras pessoas também, né? Quando o Igor chegou, o Igor chegou como, na verdade, ele não tinha nem salário, porque a gente pagava para ele uma comissão sobre as vendas. Ele era autônomo. E aí depois a gente fez uma proposta para ele, aí ele começou como funcionário, como contratado, mas pouco tempo depois a gente viu também que ele tinha potencial, e aí a gente chamou ele e deu a oportunidade para ele poder ser sócio na Êxito, que é a empresa de consultoria tributária que a gente tem no grupo hoje, né? E então a gente também tem essa visão de você ir dando oportunidade para aquelas pessoas que vão se destacando, aquelas pessoas que vão assimilando a cultura, aquelas pessoas que vão entendendo a tua maneira de enxergar, de ver e aplicar as coisas, né? Recentemente agora, acho que o ano passado, a gente também promoveu mais uma pessoa aqui também, que foi a Françuela. A Françuela é interessante, ela começou como estagiária em 2020, mais ou menos, e aí depois a gente efetivou ela, depois a gente colocou ela como gerente do fiscal, e daí, por último, agora a gente tem também aqui uma contabilidade, né, que é a EAConte, que é uma outra empresa do nosso ecossistema, e a gente também colocou ela no quadro societário. Então a gente vai enxergando essas pessoas que vão despontando, e principalmente aquelas que vão assimilando a maneira como a gente enxerga, vê e aplica as coisas. Porque não adianta também, né? Se você chegou aonde você chegou, é porque você entendeu isso muito rápido e correspondeu. Porque você tem pessoas também que às vezes pode ficar 10 anos do seu lado e às vezes a pessoa não vai conseguir o mesmo tipo de oportunidade. E tá tudo certo, porque às vezes ela também não quer
né, ter esse esforço a mais, ter esse, esse trabalho a mais, né, de assumir essa postura, essa responsabilidade, aquilo que você falou, é o olhar do dono. É o olhar do dono, é difícil, né? A gente estava conversando disso aqui ali fora, né? Isso mesmo. Offline ali, a gente estava falando disso aí. Poxa, você vai contratar o funcionário hoje, ele quer fazer só a parte dele e quer ir para casa. Então deu 6 horas da tarde, ele tá. Deu 6 não, né? Deu 5 e meia, ele já não aguenta mais, ele tá ali, olhando ali insistentemente pro relógio, esperando dar 6 horas para ele poder ir para casa. Sim. E quando você está falando de quem quer empreender, né? Quem tem essa visão, ele pensa totalmente diferente. Pela entrega, né? Pelo resultado. Pelo compromisso. Pelo compromisso. E também o propósito, por exemplo. Cara, você falou um negócio agora que é demais. Propósito. Propósito. O meu propósito todo dia, quando eu acordo, é poder fazer a diferença na vida das empresas, de alguma forma. Porque nós que atuamos como profissionais na área de consultoria, Sim. na área de assessoramento, nós temos uma responsabilidade muito grande. Claro. Então, quando você entende isso, você não está ali só por aquele honorário que o cliente está te pagando. Você está ali porque você acredita no negócio, você acredita que também não é só um CNPJ, existe todo um ecossistema por trás daquele CNPJ. Perfeito. Né? Um erro, seja ele contábil, administrativo ou jurídico, ele pode acarretar no fechamento daquela empresa. E não vai ser só abaixo de um CNPJ. Quantas pessoas direta ou indiretamente dependem daquele negócio? Muitas. É verdade. Então, eu não consigo visualizar uma empresa, nós que lidamos diretamente com o CNPJ, como algo trivial, como algo, por exemplo, escriturário, né? Algo formal, porque um CNPJ mas o que gera os frutos daquele CNPJ é o que alimenta as famílias, é o que proporciona sonhos para os funcionários. É a pessoa entender que o que ela faz ali não diz respeito só a ela. Não, e algo muito maior. Toda função, né? Todo cargo Sim. Tem algo muito grande ali por detrás. Sim, tem que trabalhar mesmo pela empresa, pelo negócio, porque se o negócio vai bem, você pode pensar, o que eu estou fazendo aqui, gerei uma nota aqui com imposto a mais, não dá nada. Aquele negócio, ele depende do mercado, ele depende de preço competitivo para que ele se mantenha, né? Então, ainda mais assim, nos dias de hoje, né? Que é tudo muito ajustado. Muito justo, muito apertado. Então, se os funcionários não trabalhar com essa visão de que eles fazem parte do negócio, por exemplo, a cidade de Paraná, vai ser uma cidade pujante, vai ser uma cidade, a segunda maior do estado, né? Que nós enchemos a boca para falar, que é de Paraná. Se as empresas forem mal, se os negócios não estiverem bem geridos e bem assessorados, muitas vezes o empresário, ele tem muitas preocupações, né? Ele tem administração, gestão, tem o concorrente dele, tem muitas preocupações. E nós, às vezes, como consultores, nós temos um olhar diferente que a gente pode auxiliar ele nas tomadas de decisões, no negócio dele, que vai fazer a diferença para ele. Então, eu acredito que nós... na qualidade de profissionais, seja contador, advogado, assessores, consultores, fazem tem um papel de extrema relevância. E isso pensando macro, não é só ali para você receber seu honorário. Não, você tocou num assunto importante. Esses dias, inclusive, eu estava conversando isso, a gente estava entre amigos e a gente estava refletindo em cima disso. As pessoas hoje dão muito valor ao dinheiro, né? Uhum. E eu, particularmente, eu sempre pensei que o dinheiro ele é só uma consequência. O dinheiro não é o teu objetivo, não é o teu propósito. Sim. O dinheiro ele tem que ser uma consequência. A partir Sim. do momento que o dinheiro vira o teu propósito, você se torna escravo dele. A relação que a gente tem que ter com o dinheiro não é de amor, é de respeito. Uhum. E aí tem uma diferença muito grande em cima disso. Pessoas que amam o dinheiro ou que correm atrás do dinheiro passam uma vida inteira fazendo isso e nunca alcança. Verdade. Agora, quando você coloca o teu trabalho em primeiro lugar, quando você coloca a sua carreira em primeiro lugar,
quando você coloca o que você vai entregar, o valor do teu trabalho. O cliente, né? Porque se o cliente Exato. vai bem, eu vou bem. Eu não vou Isso. pensar numa forma de sangrar, de prejudicar o meu cliente. Exato. Não, Perfeito. eu vou ajudar ele, ele vai crescer, eu tô junto. Nós vamos crescer junto, né? Exatamente, é. Então, por exemplo, você olha, por exemplo, às vezes uma rotina simples, igual você falou, vou gerar ali vou gerar ali a GFIP ali para o camarada pagar a folha de salário dele. Tudo bem, isso aí às vezes é uma tarefa simples ali, é corriqueira. Agora, você pegar lá a rubrica, olhar, questionar, entender, perguntar para ele o porquê que ele está gastando aqui, por que ele está aplicando ali e não ali, sugerir para ele uma alternativa. Sim. Olha, esse senso de responsabilidade. Por que você não coloca nessa rubrica, que aqui não tem a incidência do IR ou do INSS, porque você não coloca dessa forma? Então, esse tipo de olhar, se toda vez que você for fazer uma emissão de uma guia para o cliente pagar, você fizer uma única pergunta para si mesmo, você vai conseguir encontrar ali algum motivo, alguma razão, algum insight para você poder conversar com o teu cliente, para você poder passar uma ideia para ele, para você passar uma orientação para ele. E também, às vezes, operações de risco, alertar o cliente. Claro, porque perfeito. Hoje nós temos um fisco trabalhando com a inteligência absurda. Imagina, tudo que está acontecendo hoje vai ser fiscalizado pela tecnologia que estiver ok daqui 5 anos, porque o fisco retroage. Não é nem o que a gente está vivendo hoje. Não, né? Hoje realmente. A gente está sendo fiscalizado. Imagine lá em 2019, muita gente falava de sonegar, muita gente falava, passa aqui na maquininha aqui do vizinho, entendeu? Passa aqui na maquininha do meu... Hoje, então aquilo que aconteceu lá em 2019 está sendo fiscalizado com a tecnologia de hoje. Nossa, incrível isso aí. E o que está acontecendo hoje vai ser... Como mensurar? Como vai estar a tecnologia daqui 5 anos? A gente não tem como mensurar. Esses dias, você falou da maquininha, esses dias a gente passou isso aqui. Teve um cliente que entrou aqui no escritório, porque ele tem 2 maquininhas, ele tem mais de uma empresa. Sim. Tá aí, uma das maquininhas dele deu problema, ele achou que era simples, que era só ele pegar a maquininha da outra e levar para lá. Sim. E aí o fisco pegou. Né? Então, assim, cara, é impressionante. Né? Até uns anos atrás, a gente não ouvia falar em revisão de estoque, não. A gente não ouvia falar em token para PIN, para você poder fazer internalização de mercadoria. Esse troço aí a gente só ouvia falar lá em Manaus, lá no Suframa. Hoje a gente tem... até tinha, mas não era verificada, a mercadoria não foi, a gente fala suframada, né? O fisco não veio olhar, mas aí não vai dar nada não, mas hoje em dia, eles estão pegando. Hoje em dia eles estão de olho em tudo. E é até interessante a gente falar disso, a gente tem aí um contexto, por exemplo, de reforma tributária, né? A gente está falando a promessa era 5 em 2, depois a gente vai ver que na prática é 5 em 4, né? Sim. Porque você pega lá, era ICMS, ISS, aí você tinha ainda PIS e COFINS e o IPI. Sim. Certo? Aí ia ser só a CBS e o IBS, que é o IVA dual. Só que aí veio o imposto seletivo, que é o tal do imposto do pecado, e tem ainda a contribuição dos estados. Então, na prática, aquela promessa que era 5 em 2, na verdade, não foi bem isso que eles estão entregando. Inclusive, dizem, né, pelo menos eu li essa semana, que vai entrar em votação essa semana no Senado. Né? Mas a gente não sabe se vai realmente, né, tocar ou não. A gente sabe que, por histórico, né, a gente sabe que o mês de dezembro é o mês que eles mais gostam de votar as matérias tributárias, né? Sim. Isso aí a gente sabe porque é corriqueiro, né? Quem está na área sabe que quando entra o mês de dezembro, você tem que começar a ficar ali de olho ali todo dia no Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Estados, porque vai sair alguma coisa ali. Você pode ter certeza que vai sair alguma coisa. A gente sabe disso. Mês de dezembro, para quem está na área fiscal... Porque se não houver um debate amplo, de fato, isso é uma preocupação que eu tenho quanto à reforma tributária. Porque fala-se muito em um debate amplo, em uma discussão ampla, porém, está abrindo a oportunidade só para constar que houve de fato esse debate, ou ele está acontecendo? Será que a reforma já não está pronta e vai ser aquilo mesmo e todo mundo aceita?
ou está tendo oportunidades para que seja discutido? Porque vai mudar tudo, né? Eu acho que eles já fizeram isso aí, já virou um Frankenstein, porque começou com muito remendo, a coisa começa de um jeito e já está completamente o oposto. É tanta exceção Sim. que a gente já está basicamente um modelo como já existe hoje. Se você parar para pensar, tem cada grupo desse que está no Senado, que está no Congresso, que está fazendo lobby, tem um pedaço da reforma para chamar de seu. Sim. E é por isso que a gente já está numa alíquota de quase 28,5%, que é a maior alíquota do mundo. Você vai tirar de um canto, você tem que jogar no outro. Sim. Então, eles vão criando esse monte de exceções e no final das contas eles têm que fazer aquilo ali bater. Sim. Até porque a reforma começa de trás para frente. Tem gente que acha que a reforma começa de frente para trás. E não é assim que funciona. Ela começa do lado inverso. Porque você começa fazendo conta do quanto que você tem que gastar e o quanto que tem que arrecadar, para depois você chegar na base de cálculo, na alíquota e nos impostos. No Brasil é sempre assim, é o contrário. Falava assim na reforma administrativa. E eu entendo que ela deveria preceder a reforma tributária. Porque você ter um melhor controle de gastos para que você tenha uma arrecadação mais justa. E até também para você ter um processo administrativo mais eficiente, que é Exatamente. Coisa que a gente não tem hoje. Hoje o nosso processo administrativo é muito burocrático ainda. E na reforma, com o fim dos incentivos tributários, hoje realmente a reforma ela é necessária. Não tem como qualquer pessoa hoje falar que é contra a reforma tributária. A reforma tributária ela é necessária. Porém, pega-se o modelo, claro, né, um modelo internacional que está valendo, mas se você pensar no Brasil, a gente sempre comenta, né, na dimensão continental que tem o nosso país, você aplicar um modelo único, né, sem analisar as particularidades regionais, talvez você não vai ter também uma efetividade. Porque hoje os estados, fato é que têm autonomia para conceder incentivos tributários do ICMS. Todos os estados têm um incentivo, vamos lá, incentivar as indústrias. Eu concedo uma redução de alíquota de até 85%. Praticamente todos os estados têm. Só que essa redução, ela vai identificar o quê? Aquela vocação do estado. Bom, provavelmente lá no Nordeste, as indústrias, eles vão utilizar o quê? Tudo aquilo que é produzido lá, eles vão incentivar determinada atividade, que não vai ser a mesma de Rondônia, que não vai ser o mesmo do eixo São Paulo, não vai ser, porque tem uma característica regional. Nosso país, ele é continental. Então, os incentivos, quando eles são concedidos ao Estado, o que o Estado faz? Ele fala assim, bom, eu vou conceder um incentivo desde que você gere emprego. Você vai ter que me mandar as folhas de pagamento, que eu quero ver, no mínimo, quanto emprego você está gerando. Você tem que criar investimentos no seu estado, de no mínimo 100 mil por ano. Isso acontece. Então, hoje, o Estado, ele tem um braço de desenvolvimento regional, através da concessão do incentivo, é claro. Ele tem esse braço, porque o empresário vai lá, olha, eu quero trabalhar nessa região, eu tenho esse projeto, você me concede um incentivo tributário? E o Estado faz a contra ali, né, o contrapeso. Então, você gera emprego, renda, você cria investimento que eu te concedo. Isso vai acabar. Então, porque a reforma não vai ter mais os incentivos tributários dos estados. Vai ser tudo equivalente, todos os estados. Vai ser uma tributação unificada. Eu já parei assim para poder pensar muitas vezes em torno desse modelo que eles estão criando. Primeiro, quando você fala da questão dos incentivos, primeiro que a maior parte desses incentivos, eles têm dois requisitos. Ele tem a contrapartida e o prazo certo. Sim. Isso são dois requisitos que, inclusive, impedem a exclusão, ou pelo menos deveria, impedir a exclusão desses incentivos. Ou seja, o governo não poderia simplesmente chegar lá e falar o seguinte, a partir de agora não tem mais. Sim. Deveria ser respeitado isso aqui. Esse é um ponto que eu ainda não enxerguei dentro desse texto que está lá. Isso ainda está obscuro. Pelo menos para mim, eu ainda não consegui visualizar isso aqui de maneira muito clara, se isso aqui está sendo respeitado.
Isso é um ponto de preocupação, porque essas empresas que se instalaram, elas tiveram que oferecer contrapartidas e grandes contrapartidas. Sim, garantias. E tudo isso daqui ainda muda o contexto agora, porque você tem um outro troço que eles estão invertendo o local do recolhimento do tributo. Sim. Aquilo que era no local da produção passa a ser no destino. Isso muda tudo, a logística, a forma a arrecadação do Estado. Tudo. Essas empresas vão ter que recalcular tudo a rota delas, porque uma empresa que vai se instalar hoje em Rondônia, por exemplo, é completamente diferente de uma empresa que vai se instalar em São Paulo ou no Nordeste. Então, assim, eles estão criando ali alguns mecanismos que eu acho que, na prática, vai gerar muitos transtornos. Tanta verdade que, na minha opinião, eles não têm nem segurança do que estão fazendo, porque estão fazendo gradualmente. Esse negócio aí de você colocar uma alíquota de 1% em 2026, depois vai subindo gradualmente, isso aí é um balão de ensaio. Eles estão fazendo isso aí porque eles não têm a mínima noção do que vai acontecer. Impactos que vão eles não sabem calcular isso, eles não têm ideia para onde que esse troço vai. Então eles estão pensando assim, vamos colocar devagarinho, que a gente vai ajustando e se precisar a gente volta um ponto atrás ou a gente muda uma coisa aqui ou outra ali. Então, assim, o que a gente está vendo, que está no Congresso hoje, na minha opinião, é só a ponta do iceberg. Porque eles não têm a mínima ideia ainda o que isso vai exigir de regulamentação e de mudança ainda mais para frente. Só quando tudo isso daqui estiver funcionando é que a gente vai entender o que realmente é o impacto dessa reforma. E não é porque eu sou contra. Não, é aquilo que nós você falou. Somos a favor, a gente não sabe, tem como a gente não sabe ter que é uma necessário, reforma. a gente sabe que é importante. Aliás, o Brasil está atrasado. Tá. A gente fala do IVA, o IVA já é aplicado na Europa desde a década de 60. Nós já estamos no ano de 2024, já partindo para o ano de 2025, e a gente ainda não tem ainda um modelo de tributação como a gente já encontra no mundo inteiro. Sim. É o Brasil que está atrasado, a gente sabe disso. Só que, por outro lado, a gente teme todas essas preocupações. Mas ele foi construído com todos esses percalços, tá, essa economia. E mudando isso, será que a economia não funcionava nessa? Como vai ser? Esse estudo me preocupa, porque, igual eu estava falando do ICMS, do imposto estadual. Quando o Estado concedia a redução do imposto para a empresa, isso impacta diretamente no quê? No preço. Então, se há uma redução que o Estado concede para a empresa, de certa forma o preço vai ficar mais baixo. Para nós, consumidores finais, é interessante. Com a perda dos incentivos, o preço não vai ter a redução, porque essa forma de incentivo atual, ela acontece onde? Na ponta. Nós, consumidores, percebemos ela no preço. Mas o que o fisco, qual é a visão do fisco? O empresário é o malvadão, eu concedo o incentivo, o benefício tributário, e o que ele faz? Ele pega o lucro, põe no bolso, vai viajar para o exterior e não repassa para o consumidor final. Essa é uma visão que o fisco tem, que todo o lucro que a empresa tem, ela fica com o empresário e não acaba indo para o consumidor. Então, ele já vai tributar tudo, ele vai criar um fundo e o fisco e o governo vai promover o desenvolvimento. Mas será que esse desenvolvimento vai acontecer? Essa é a minha preocupação. Porque é muito fácil, do lado de cá, você falar que o empresário é aquele sonegador, é aquele explorador. Outra coisa é o empresário que está lá no dia a dia, aquele CPF que pegou o recurso que tinha, aplicou no negócio, acreditando que ia dar certo, e tem o fisco como seu maior sócio, tem todas as adversidades que ele passa, e no risco ainda de perder tudo, e ainda poder ganhar uma representação criminal, né, por uma sonegação, um devedor quanto mais, algo. Então, e o empresário, muitas vezes ele tem essa visão por alguns partícipes da administração, como alguém que é só o explorador, mas ele está ali colocando, na verdade, acreditando tudo aquilo que ele tem para movimentar o país, né? Eu acredito que os empresários, eles são pessoas assim extraordinárias. Eles que movimentam esse
país. Então, a visão de tirar todos os benefícios da ponta, porque muitas vezes eles não chegam de fato, né, no preço, é consumido ali tudo pelo empresário, eu não vejo assim. Podem existir exceções, existem, mas tem muita gente sacrificando, vendendo patrimônio, colocando ali, acreditando no negócio. Não, e você tocou num ponto importante que no Brasil parece que é feio ganhar dinheiro, é feio ter lucro. O empresário ele é o vilão da história sempre. Uhum. A gente tem uma dificuldade, a gente que eu falo, a sociedade como um todo, né, a classe política, e tem uma dificuldade muito grande de reconhecer o patrão, o empresário, o empreendedor, como alguém que está gerando lucro, como alguém que está gerando riqueza, como alguém que está desenvolvendo o país, como alguém que está produzindo e como alguém que está gerando emprego. Sim. E esse é um ponto de muita preocupação, porque quando a gente fala de uma reforma tributária, a gente tem que olhar para as duas pontas. Sim. Não adianta você sufocar o setor produtivo em nome de você ter uma arrecadação maior. Isso aí assim, é muito claro para mim. Isso aí, quando a gente vai estudar lá a curva de Laffer, né, que a gente vai entender a relação que tem entre tributação e arrecadação, porque ele faz ali uma curva, né, que na verdade ali você começa ali a enxergar que se você aumentar muito a tributação, você não vai aumentar a arrecadação, é o oposto. Porque ela vai fazer uma parábola ali. Se você parar para você poder prestar atenção... Reduz o consumo. Reduz, porque quanto maior for a tributação, maior vai ser a evasão também. Sim. Então as pessoas, às vezes, elas não enxergam a coisa do ponto de vista desse equilíbrio entre o setor produtivo, o consumo e a tributação. Você tem que ter uma relação harmônica ali, porque senão esse troço pode desandar. E o que a gente tem visto é que toda vez que o governo ele promove isso, e de maneira muitas das vezes até sem um controle, sem um acompanhamento, o que a gente vê na prática é o efeito oposto. É o efeito oposto. Né? Então, ao invés de você aumentar a arrecadação, você aumenta a evasão. E não só diretamente a arrecadação, é o desenvolvimento. Porque quando eu concedo o benefício às empresas, de certa forma, eu estou gerando claro, né, uma menor arrecadação, mas o consumo está aumentando. As pessoas estão podendo comprar, aumenta o consumo, do que quando eu mantenho de forma linear a tributação, pensando, eu tiro o benefício daqui, da ponta do empresário, e eu faço o quê? Eu constituo fundos e reservas e eu, Estado, faço a distribuição disso. Eu tenho muita preocupação com relação a isso. O governo ele tem dificuldade em fazer essa gestão, promover esse desenvolvimento. E será que vai chegar efetivamente na ponta para quem precisa? Ou os preços simplesmente vão aumentar e esse desenvolvimento não vai acontecer? Não, eu estou gostando desse papo pra caramba. Até porque você chegou num ponto aqui que eu já comentei sobre isso com outras pessoas. E as pessoas não tiveram assim essa linha de raciocínio que você está desenvolvendo. Porque eu acho que isso aqui impacta no próprio Pacto Federativo. Quando você fala de você criar um fundo nacional para você fazer a arrecadação do país como um todo, e principalmente nesse modelo que você desloca o recolhimento do imposto do setor do local da produção para o local do destino, evidente que você coloca em segundo plano todos os estados de menor densidade demográfica, aqueles estados que têm o setor produtivo mais baixo, indústria baixa, esses caras todos aí ficam fora dessa visão. Fica. Então, um estado como Rondônia, por exemplo, extremamente prejudicado dentro disso aí. Isso é verdade. Porque você tem a indústria aqui, ela não tem como absorver tudo isso aqui. Você pega um frigorífico, você pega um laticínio, você pega qualquer indústria que você imaginar dentro do contexto de Rondônia, ela só está aqui por um motivo. É para poder ficar perto da matéria-prima e para poder ficar perto dos incentivos. Sim. Né? Então, se você tira os incentivos, mesmo que essa indústria permaneça aqui por conta só da questão da matéria-prima, isso aí será que vai ser o suficiente para ele poder permanecer aqui? Ou de repente você vai provocar um movimento migratório? Sim. E essas indústrias vão ali para a região do centro-oeste, vão ali para a região sudeste, aonde elas vão ter
logística melhor para operar. Escoamento muito melhor, né? Principalmente questão de importação, questão de comércio exterior. Não, se eu tivesse no lugar desse cara, eu ia fazer conta. Sim. E eles vão fazer conta. Isso é certo, eles vão fazer conta. A primeira coisa que eu ia botar na ponta do lápis é isso aí. Não, peraí. É só a matéria-prima? Quanto é que fica? Porque o que é mais barato? Eu trazer a matéria-prima para cá ou é eu escoar toda a minha produção? Cara, às vezes as pessoas não param para poder pensar nisso, e eu não sei como que essas coisas são gestacionadas, mas a impressão que eu tenho é o mesmo que você falou. Eu acho que isso aí não é discutido, pelo menos não com um grau de responsabilidade e dentro do que a gente realmente entende que deveria ser a discussão em torno de assuntos como esse. Porque parece que ao invés de você evoluir, você está retrocedendo. E a gente vai naquele ponto dos incentivos além do ICMS. Vamos para a parte SUFRAMA? Nós estamos numa região chamada Amazônia Ocidental. A Amazônia Ocidental é composta, né, dos estados Rondônia, Acre, Amazonas e Amapá. E a gente tem um incentivo relacionado ao IPI, sobre as compras. Imagine, a maioria das indústrias estão aonde? Sul, Sudeste. Então, a indústria, quando ela vende para Rondônia, tem a incidência do IPI, né? Quando, né, os incentivos da SUFRAMA, tudo mais, falou assim, bom, quem está bem ali no Ocidente, no Norte, tem um frete mais caro. Imagina só a logística para cá. Então, criou-se um incentivo de forma que o custo dessa mercadoria, quando chegasse aqui, fosse mais barato. Né? Eu comprei um item, mais o frete, mais o IPI, tem um custo elevado. Bom, então surgiu um incentivo aí da SUFRAMA. Vamos tirar o IPI de quem está lá na Amazônia Ocidental. Reduz, isso nos torna até um preço melhor. Cria-se uma competitividade até para o comércio local, porque ele compra, ele pode comercializar e não vai ter a incidência ali do IPI, no custo dele de aquisição. Só que a reforma, ela não contemplou o incentivo da Amazônia Ocidental, que é para os estados que compõem a Amazônia Ocidental. Então fala, não, vamos manter os incentivos lá da SUFRAMA. Só que quando está falando os incentivos da SUFRAMA, está falando lá da Zona Franca de Manaus, que é um território dentro da cidade de Manaus, o polo industrial de Manaus, e as áreas de livre comércio. Sim, que são regiões delimitadas dentro ali do perímetro urbano, são pedacinhos ali dentro das cidades. A gente tem 8 áreas de livre comércio. Agora imagina quantas cidades, nós temos mais de 170 cidades que perderam esse incentivo. Isso já não está contemplado. Não, eu recordo disso aí, inclusive a gente vai falar disso aí daqui a pouco, é uma das pautas do Inova, né? Uma das pautas do Inova. E, inclusive, eu participei disso aí, esses dias a gente fez lá uma minuta, encaminhando para o senador, o Marco Rogério, né, que está cuidando desse assunto, e tem um outro senador que é do Amazonas, né? Sim. Que também está à frente disso aí, e eu acho que é um pleito super justo, porque a primeira questão é exatamente você garantir que as empresas que têm esses benefícios continuem com esses benefícios. O segundo ponto que eu vi ali, que eu achei muito preocupante, a própria questão do fundo ali, que eles abrem uma margem ali, de que um percentual a composição ali do fundo ali, você tem que utilizar para recompor, né? E aí, a impressão que passa é que eles não estão garantindo isso daí dentro da própria mecânica desses tributos que estão fazendo parte desse novo pacote. Então você quer utilizar ali uma parte do próprio fundo, que já era em tese ali o que os estados já teriam direito, para você poder compensar perdas. Isso não existe, não faz sentido isso aí. Né? Não faz sentido isso aí, porque isso aí os estados já têm. Exatamente. Então como é que você vai criar ali uma compensação em cima do que você já tem de direito? Não faz sentido aquilo ali. Né? Até questionamos isso daí. Até tivemos um retorno. Você viu que a primeira vez estava passando batido. Sim. E aí, com muita insistência, né? Até o Leomar bateu muito nessa tecla. Muito. E ele conseguiu chamar a atenção do Marco Rogério de alguma forma. Aliás, é até interessante, viu, Fábio? A gente pode até anotar isso aí. A gente tentar trazer o Marco Rogério aqui para a gente poder
conversar com ele mais sobre esse tema, porque isso daí é um troço que é evidente que a gente tem um interesse muito, muito grande nisso aí. A gente estava falando aqui dessa questão do crescimento do país, e aí eu até lembrei de um dado aqui, em abril, acho que foi em abril, foi maio desse ano, eu tive em São Paulo, fiz até um podcast lá com o Wesley Mourão, e eu estava falando para ele exatamente isso aí. Eu fiz um estudo, eu peguei isso aqui, gente, do próprio site do Senado. E aí, o que eu quis analisar ali? Dentro das reformas que tiveram, quais foram as reformas que a gente teve, né? E qual era a média de crescimento que a gente teve na economia do país. Tá? Dá para entender aí como é que foi que é o resultado disso aí, né? Sim. Só para poder resumir, o Brasil nunca cresceu a média maior do que 6% ao ano. Né? Nunca teve mais do que isso. E nós já passamos por 7 constituições e 17 reformas. Então, quando eles vêm com essa conversa de que, porque agora vai crescer, cara, mentira. Não vai. E não é um problema que é do governo atual, não. Não. Isso aí é sistemático. Eu peguei esses dados aqui que eu estou colocando para você, desde a proclamação da República. Eu vim de lá atrás, a gente foi pontuando e analisando as taxas de crescimento e as reformas e as mudanças que nós tivemos. E eu contei. Foi 7 constituições, foi 17 reformas, e o país nunca cresceu a média mais do que 6,5% ao ano. Então, o que eu estou trazendo para você aqui é um dado até histórico e científico. Sim. Então, assim, a gente tem que ser crítico com relação a isso, porque não é uma simples mudança, uma simples reforma que vai fazer tudo isso, esse cenário mudar. Se a gente não for, se a gente não atacar os problemas que a gente tem de verdade no país, a gente não vai conseguir superar esses obstáculos e a gente realmente experimentar uma pujança, né, um momento de crescimento no país que realmente supere essas expectativas, né? E daí, só para a gente concluir essa parte aqui de reforma, a gente tem ainda essa questão do zoneamento que tu falou, Sim. que eu até separei aqui. Impressionante como a gente não tem isso no país bem definido. Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você tem aquilo ali muito bem definido. Tem um Vale do Silício, que é um setor só de tecnologia e inovação. Aí você tem a região de Las Vegas ali, que é uma parte ali que concentra os cassinos e os jogos. Então, você tem isso daí muito bem definido, com incentivos, com delimitações, com regras. Parece que é como se você estivesse fazendo um convite ali para todo mundo ir para lá. Sim. Né? E no Brasil a gente não tem isso, realmente. E a gente tem regiões no país que mereciam. Você tem lá uma parte do Nordeste que é muito pobre, né? Que tem uma questão da seca muito grande. Tem uma região ali do interior de Minas que é assim também. Aqui na própria região amazônica, Sim. As pessoas acham que aqui na nossa região às vezes se esquece que tem uma responsabilidade ambiental muito grande, uma parte de preservação. Então, você precisa de ter modelos sustentáveis aqui que consigam conciliar, né, a produção com a preservação. E para você poder ter isso, você precisava de ter, não é nem incentivos, eu estou falando, é zoneamentos mesmo. Você tem que ter regiões... Estudo profundo da capacidade, seja do solo, do ecossistema daquela região e, claro, o desenvolvimento econômico. E que você construísse um modelo pensado naquilo. Sim. E voltado específico para aquilo, para você desenvolver e potencializar aquilo. Exatamente. É muito difícil você ser bom em tudo. Mas se o estado de Rondônia, de repente, resolvesse falar assim, nós vamos ser bom em tal coisa, e aí você foca naquilo ali, claro que a chance de dar certo aumenta muito mais. Muito grande. Né? Só que você tem que pensar isso a nível de Brasil. Porque não adianta só o estado aqui tentar isso, e daí depois o estado do Piauí vai fazer a mesma coisa, os dois vão concorrer entre si. E igual não vai dar certo, né? Porque cada um tem a sua especificidade. Exato. Então, a gente tinha que começar a pensar isso dentro disso que você falou. Primeiro é você ter um estudo, mapear isso aí, entender o que é o potencial de cada estado desse, qual é a atividade, e aí você colocar um projeto em cima disso. Aí você vai zonear o país inteiro, e você vai começar a fomentar essas atividades, mas você vai ter projetos para desenvolver regiões específicas. Perfeito. Né? Isso aí poderia trazer uma mudança de cenário para o país.
E a outra coisa que eu anotei aqui, a gente nem chegou a falar, é do Simples Nacional. Eu fico pensando o seguinte, a reforma, você parte ali desse princípio ali da não como atividade ampla, então você vai pegar ali o que você pagou e você vai deduzir na próxima etapa. Só que é o seguinte, os caras estão se esquecendo de que as empresas que estão no Simples, elas contribuem, né, com uma alíquota menor. Então elas vão gerar um crédito de menor valor em cima de mercadorias e produtos que são equivalentes. Então você vai ter ambiguidades. Você vai ter, por exemplo, um mesmo produto que é produzido é vendido ou produzido por uma empresa do Simples e por uma empresa que está no lucro real presumido, vão gerar créditos diferentes. De valores diferentes. E como vai desenvolver o pequeno negócio? Será que vai gerar desenvolvimento ou você vai acabar com esses pequenos negócios? Ou, de repente, todo mundo vai ter que sair do Simples, porque a ideia do Simples é você facilitar o recolhimento. Só que aí eles já estão falando ali que você vai permanecer no Simples e vai recolher o IVA separado. Mas aí o Simples fugiu da ideia. Não, porque o Simples é muito mais do que um recolhimento simplificado, porque na verdade nem é simplificado, né? De simples só tem o nome de Simples Nacional. Mas ali tem um escalonamento tributário muito interessante, porque, por exemplo, um prestador de serviço de manutenção de ar-condicionado, quando ele está começando o negócio dele e ele fatura até R$180 mil, ele vai pagar uma alíquota de 6%. Vai aumentando o faturamento, ele vai aumentando o recolhimento. E o governo vai se tornando sócio dele. Mas ali vai sendo avaliada a capacidade contributiva daquele negócio até ele crescer. Estou faturando 5 milhões por ano, pronto, eu já não preciso mais do Simples. Só que quando eu faço esse tratamento diferente na reforma tributária, quando eu falo assim, olha, se você comprar de uma empresa do Simples, você vai ter um crédito desse tamanhozinho, porque ele só paga isso aqui no Simples. Se você comprar da minha empresa, você vai ter isso daqui de crédito. Você, como uma empresa que está ali querendo manter o seu negócio, você vai querer porque nós estamos falando de uma alíquota de 28%, vamos jogar baixo. E se eu não tiver esse crédito integral para compensar com o que eu vou pagar, às vezes eu que estou fora do mercado. Você vai perder competitividade. Perfeito. E teve essa discussão na CCJ, inclusive, acredito que umas 2 semanas, eles bateram muito sobre esse assunto do Simples Nacional, porque eles querem garantir que, seja eu comprando de uma empresa do Simples Nacional ou não, ainda que ela pague um valor menor, me gere o mesmo crédito do que a outra, porque eu estou incentivando os pequenos negócios. Mas aí você vai entrar num outro ponto, porque essa reforma, ela não está possibilitando o tal do crédito jurídico, é só o crédito físico. Exatamente, aí a gente vai para o split payment. Exato, aí a gente entra numa outra discussão, porque você abre uma exceção para isso aí tem outras consequências. Então, o Simples virou, na minha opinião, um grande problema para eles resolverem. Porque quem está no meio da cadeia, igual tu colocou aí muito bem, esse cara aí, ele, na minha opinião, ele vai ser preterido. Sim. Ele vai ser preterido, porque se eu tiver uma empresa e eu vou comprar de quem? Eu vou comprar de quem vai me gerar um crédito de 5, eu vou comprar quem vai me gerar um crédito de 10. E eu vou comprar o mesmo produto, a mesma mercadoria. Eu vou comprar quem vai me gerar o crédito de 10, porque daí eu vou ter uma tributação menor lá na ponta. Exatamente, mas hoje quem é o grande gerador de empregos no país? São os pequenos e médios negócios. Perfeito. Mas então de certa forma, eu vou tirar esses pequenos negócios que estão ali, e venhamos e convenhamos, lutando para sobreviver. No dia a dia mesmo. Nós temos aí e-commerce, nós temos aí uma série de desafios que ele já tem enfrentado, e hoje simplesmente, é o seguinte, essa carga aí menor para você, pode continuar nela, mas você vai estar fora do mercado. Você não vai ter para quem vender. Ele vai estar fora do mercado, a não ser aqueles que vendem para consumidor final. Que o consumidor final não toma crédito, tudo bem. Perfeito. Mas é o quê? É 30% do todo do Simples? É uma parte muito pequena. Perfeito. Então tem que ter um olhar, sim, porque hoje, imagine uma população desempregada. Não, e é o seguinte, a gente fala disso porque eles vão lá e fazem, mas parece que falta combinar.
Sim. Parece que falta aquilo que tu falou. Sim. Parece que falta conversar com todo mundo de verdade. Parece que essas conversas que tem Sim. é só para fingir de conta que tá tendo. Essa discussão ampla para verificar realmente os impactos, é necessária uma reforma tributária. Sim, A gente precisa. Porém, a que custo? Perfeito. Né? Olha, nós estamos conseguindo mensurar? olha bem para você ver. Vamos entrar aqui essa semana agora. O governo anunciou uma medida, aí ele colocou, de uma vez só, ele colocou uma medida para reduzir o valor dos gastos, porque daí ele tem que cumprir uma meta fiscal, Uhum. e esse troço hoje tem um peso diferente depois do impeachment. Antigamente ninguém ligava para esse troço, Sim. mas aí depois do impeachment, isso aí passou a ter o impeachment da Dilma, evidente, né? Isso aqui passou a ter um peso diferente. Então, hoje, né, o governo, é claro que ele olha para isso aqui com outros olhos. Antigamente ele maquiava aquilo ali, passava por cima e tal, ficava por isso mesmo. Uma pedalada fiscal. E estava tudo certo. Mas aí depois do impeachment, eles começaram a abrir o olho com isso aqui. E aí, no mesmo pacote, aí eles vão lá e anunciam a questão ali do IR, né, dos super ricos. Uhum. Eu acho interessante quando eles olham, eles criaram uma nomenclatura interessante. Não é a primeira vez que o Haddad faz essa analogia de super ricos. E daí, assim, o que eu estou colocando aqui não é sobre política, tá? Para deixar claro. A gente está falando aqui sobre tributação e sobre efeitos que essa tributação pode ter. Quando você fala aqui, primeiro que o objetivo aqui era você fazer o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Só que eles não têm margem para fazer isso aqui, primeiro porque você tem ali uma questão ali de esbarra na própria legalidade do tributo, porque você vai criar um tributo sobre um fato gerador que já existe, a renda. A renda. E não dá para você tributar duas vezes o mesmo fato gerador. Então, toda vez que alguém vem falar comigo sobre IGF, eu falo para os caras, olha, esse troço não é bem simples assim. Não do modelo constitucional que a gente tem hoje, porque... Não é só fazer uma lei complementar e porque pronto. primeiro você tem que instituir um imposto, ele não pode ter a base de cálculo de outro. Sim. E aí, se você olhar hoje, a gente só não paga imposto sobre o ar que respira. Todo o resto você paga. Eles vão cobrar sobre o quê? Ouro é mercadoria. Verdade. Né? Renda é grana. Então, patrimônio já tem, o IPVA, o IPTU, assim. É só parar para pensar, uma questão de lógica. Tá? Não tem esse fato gerador para você poder criar o IGF. Aí os caras foram mais além. Falaram assim, não, peraí. Então vamos criar uma faixa adicional do IR, do Imposto de Renda. Aí eu vou colocar para você assim o que é a minha visão disso aí. Primeiro, você coloca lá um limite de 50 conto. Para mim isso aqui é muito... esse valor aqui de 50 mil não é a primeira vez que ele aparece, tá, na legislação. Se você pegar o limite da penhora do salário, lá no processo de execução, é o mesmo 50 mil. O valor da poupança é o mesmo 50 mil. Esse troço aqui é simbólico. Eu tenho para mim que isso daqui não pega quem eles querem e você cria um elefante branco aqui. Porque o funcionalismo público, você pega aqui, por exemplo, os juízes, os próprios políticos, os caras que têm altos cargos dentro do funcionalismo, que ganhariam dentro dessa faixa aqui, o salário deles, uma boa parte é de parcela indenizatória. Então não vai pegar esses caras, porque eles não têm salário base acima disso aqui. Né? Você pode olhar lá o salário de um juiz, um desembargador, um promotor, você pega lá um cara que tem um político, né, um senador, um deputado, eles estão tudo, o salário base, está tudo abaixo disso aqui. Sim. E aí o que vem é tudo verba indenizatório, o auxílio disso, moradia, alimentação, paletó, não sei o quê, blá. Esse troço não entra na base de cálculo. Então eles fazem isso daqui para não pegar eles mesmos. E daí eles continuam ganhando acima e ainda não caem nessa faixa. Aí eu te faço uma pergunta. Quem está nessa faixa aqui, vamos pegar aqui normalmente vai ser o empresário, o dono da empresa. Só que esse cara aqui ele já é uma PJ. E ele vai fazer isso aqui em dividendos. Ele não vai colocar ali o prolabore dele dentro disso aqui, dificilmente. Eu sei que a gente tem casos que vai acontecer, mas é menos. Então, na prática, o que você tem aqui é um elefante branco. Mas a ideia é tributar os recebimentos, entrariam os dividendos.
Não, mas aí ele vai ter que É criar a em ideia deles. porque mas eles não colocaram isso dentro desse pacote ainda. Mas eu também acredito nisso. Eles querem Não, chegar com lá. certeza. Eles querem chegar lá. Eu E na minha entendo que opinião, deveria. também está errado. Porque esse lucro ele já foi tributado Sim. lá na DRE da empresa. É Então, um tempo sai matéria direto, né? Que eles querem tributar o os dividendo. dividendos. Sim, e para mim tudo isso aqui é um tiro no pé. Porque o que que acontece? Quem era para pegar, não pega. Porque aquela história que a gente acabou de falar aqui. Quem tá nessa faixa aqui e tem retenção no salário, não pega. Uhum. Porque esses caras ganham em verbas de natureza indenizatória. Então eles não vão passar por isso aqui. Eu entendo quem que tá vai fora- pegar o empresário. Exato. Eles querem pegar Eles querem pegar o empresário empresário, mas não pega, a não ser que ele crie a Sim. tributação dos dos dividendos. dividendos. Mas dentro dessa regrinha aqui, não pega. Isso aqui é só para inglês ver. Esse troço aqui é como Mas se isso fosse uma... prejudica a economia. se a gente Prejudica for porque ver. isso aqui dá um sinal trocado para o mercado. Com Tanto é que certeza. provocou tudo isso que a gente viu, de aumento do dólar, desvalorização do real e um monte de coisa. Porque na prática, o cara que tá o cara que é do mercado privado, o cara que é o PJ, ele vai olhar para isso aqui, ele vai se planejar. Se ele sabe que ele vai ter uma faixa adicional de imposto de renda de 50 mil, o que que ele vai fazer? Ele já vai ajustar lá o valor do prolabore dele, vai controlar, já vai diminuir um pouco, vai pegar um pouco mais de dividendo e ele vai sair desse troço. Sim. Ele vai se planejar para isso aqui. E ele não vai cair dentro disso. Perfeito. Essa é a questão. Uhum. O cara que ele tá por dentro disso aqui, né, o que eles chamam lá de super ricos, ele se planeja e evita essa tributação. Né? E o cara que está no funcionalismo público, que era para quem deveria ser acertado em cheio, não pega o cara porque ele tem salário base abaixo de 50 conto. O restante é tudo auxílio, é verba de natureza indenizatória, é ressarcimento de despesa. Isso daí não entra na base do IR, não entra na base do INSS. Então esses caras também não vão pegar. Aliás, do INSS, né, é menos ainda. Sim. Né? Acima de 8 conto, 10 conto já não pega. Né? Porque Já você fica tem de ali fora. o teto ali, 8 conto ele já está fora. Sim. Né? O IR aqui, se ele já sabe que o limite é 50 conto, ele vai se planejar e vai ficar até o limite, é simples assim. Então esse tipo de medida acaba sendo uma medida populista. É só para poder as pessoas verem que, em tese, né, o governo vai tributar, não vai tributar ninguém, cara. Não vai arrecadar nada com esse troço. É quase nada o que você vai ter de retorno em cima disso. Porque isso daí é uma criação ilusória. Não tem como você ter resultado concreto em cima disso, Sim. porque as pessoas vão se planejar para isso. A não ser que eles façam aquilo que eu te falei. Se eles vierem com a tributação sobre os dividendos, daí já é uma outra história. Só que aí eu tenho uma outra visão em cima disso, tá? Essa é uma posição particular minha, é um pensamento meu. Eu acho que dentro do contexto que a gente tem hoje, né, as pessoas escolhem aonde querem ter sua renda, o seu patrimônio e fazer os seus investimentos. Hoje o mundo não tem mais limite de fronteira. Então você pega lá, por exemplo, a Ford saiu da Bahia e foi lá para a Argentina e ela está vendendo caminhonete para brasileiro do mesmo jeito. Não alterou nada para eles. Mas alguma coisa fizeram eles saírem de lá, do interior da Bahia, e se mudarem para a Argentina. Eu imagino que deve ter sido uma baita de uma proposta. E eles fizeram a conta e resolveram que aquilo ali fazia sentido para eles. E por isso eles se mudaram. Então isso aí serve para sinalizar que não existe esse negócio. Se você começa a tributar mais pesadamente essas pessoas, com a facilidade que você tem hoje, aí você tira a tua renda daqui, você tira o teu patrimônio daqui, você tira o teu investimento daqui, você leva para onde você quiser. Não faz sentido esse troço, entendeu? Eu não consigo. E essa é uma das preocupações da reforma, porque fala-se, hoje tributa-se muito receita, faturamento, fala-se em base ampla. Não, então, a base ampla, por exemplo, um aluguel não tinha incidência de ISS nem ICMS, tinha uma tributação menor. Hoje não tem mais isso. Vai tributar tudo. A base é ampla. Você vai tributar IBS, CBS. Vai ser sobre aquela receita. Então, vai mudar muito. Tem muitas atividades que vão ser impactadas com o aumento da carga tributária na reforma tributária. Esses dias eu estava fazendo um trabalho aqui,
um pessoal lá de São Paulo, que eles têm eles trabalham no mercado imobiliário. E a gente estava fazendo um estudo para eles aqui sobre a questão do impacto da reforma tributária no preço de imóveis e como que isso vai funcionar. Então, olha para você ver que doideiro que a gente está falando aqui. Nos próximos anos, a gente isso aqui é uma faca de dois legumes, né? Como o pessoal gosta de falar. Sim. Primeiro, você vai ter um aumento do preço desses imóveis automaticamente por conta dos estoques. Uhum. Ninguém, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você tem 10 imóveis em estoque e você não tem crédito deles, imagina uma construtora. Acabou de fazer um prédio aí de apartamento aí, os caras têm 50 imóveis lá no estoque. Tu acha que eles vão vender pelo preço de tabela ou você acha que a partir do momento que entrar a nova alíquota, eles vão incluir o valor da alíquota aqui no preço da venda? Eles vão incluir, sabe por quê? Porque senão eles não conseguem nem repor o estoque para construir o próximo. Não faz sentido esse troço. Sim. Né? É uma coisa muito lógica. lógica. A construção civil também teve outra discussão na CCJ. É um troço muito lógico. Discutindo isso. É um troço muito lógico. Se eu gastei 100 para fazer, mas eu não tenho crédito aqui, eu vou vender por 150. Eu ia vender por 150, porque agora eu tenho 27, 28% aqui a mais, então eu tenho que calcular esse troço aqui, subir aqui, porque quando eu for readquirir materiais, insumos para me construir de novo, se eu não embutir isso aqui no meu preço de venda agora, eu não consigo repor o estoque depois. A mesma lógica que o cara usa lá na livraria dele, no supermercado, na conveniência. Ele vai comprar essa água aqui. Ele pagou R$1 nela. Só que se subir o preço lá na distribuidora, ele vai repassar. Vai repassar. Não tem outra forma dele fazer isso. Então, o primeiro impacto que eu vejo é esse. O segundo impacto é o mercado de aluguéis. Sim. A gente já tem um déficit habitacional enorme no Brasil. Tu imagina, a hora que isso aí começar a entrar em vigência, os preços dos aluguéis subindo de um dia para o outro, esse aumento aí, a gente está falando aí de quase 27%, por mais que não seja o aumento de uma vez só, mas a gente está falando de 1/3 numa despesa que responde, em alguns casos, por quase metade da renda da família, cara. Troço assim, muito surreal que a gente está falando aqui. É por isso que fala-se até em reforma da reforma. Vai ter muitas atividades que vão ser impactadas. Eles vão ter que começar a reavaliar tudo. Aquilo que eu falei com você, é um tremendo de um balão de ensaio. Sim. E eles vão aplicando essas doses aí aos poucos, por isso que eles graduaram e colocaram isso aí num cronograma, né? Tem 10 anos para eles distribuírem essa alíquota toda e fazer todo o processo de imigração. Só que nesse setor específico aqui, eu vejo que é um setor muito impactado. Sim. Você tem ali o aumento da tributação no estoque, você tem o aumento da tributação no aluguel, né? Então, assim, na minha opinião, isso aqui é um caso à parte, por exemplo. A construção civil, né? Já existe uma previsão de redução, mas eles estavam pleiteando uma redução maior e eles levaram números e apresentaram para mostrar para eles que aquela redução não seria suficiente e eles precisariam de uma redução maior. Então, está em discussão. A gente espera que essas discussões sejam de fato analisadas, avaliadas, para que não precise ter uma reforma da reforma. Exato. E quando a gente fala dessa questão ali da reforma, e ali a gente estava falando ali da questão da construção civil. Olha para você ver que outro negócio interessante. Imagina que a construção civil, de repente, também, por outro lado, vai se tornar uma porta de oportunidade para planejamento tributário. Sim. Sabe por quê? Porque você vai pegar lá os caras, por exemplo, vamos supor que você tem lá, você vai apurar o IR no final do ano e você tem que pagar lá, sei lá, 1 milhão. Constrói e pega crédito. Também. Daí você vai utilizar aquilo ali para abater. Porque se você pode aproveitar, de repente ali você pode colocar uma subsidiária, de repente você pode apurar isso no grupo todo, ou você pode colocar uma atividade dentro da empresa sua que já existe. Enfim, tem muitas formas de você conseguir criar uma estrutura de você criar uma estrutura ali. Mas esses dias mesmo a gente estava pensando sobre isso. Eu falei assim, caramba, esse troço aqui não tem
não tem tamanho não, porque você tem lá, de repente, lá o cara ele tá ali dentro do planejamento dele ali, ele vai pagar 1,5 milhão, ó, ele já se programa para isso. Ele fala, peraí, deixa eu construir aqui um prédio aqui que de repente eu diminuo isso aí pela metade, Também, né? verdade, Porque interessante. você vai começar a criar um estoque próprio. Esse crédito que as pessoas tanto falam da reforma, é você que vai determinar o momento que você vai usar ele também. Tem maneiras de você continuar Uhum, usufruindo ele e até você remunerar ele depois. sim. Então, esse negócio aqui, isso vai criar um monte de outras oportunidades e também vai gerar outros negócios. É aquilo que a gente estava falando aqui agora. Isso aqui vai fazer todo mundo mudar a maneira como está enxergando hoje a tributação. Como pensa o seu negócio Como pensa o seu negócio. Daqui para 5 anos, daqui 10 anos, vai ser totalmente diferente. Exatamente. É a questão que a gente estava falando ali dessa logística, dessas indústrias, essas empresas que estão localizadas em regiões muito distantes da onde elas escoam a mercadoria delas. Olha só para você ver esse pessoal todo aí que exporta, né, para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, para o Mercosul. Tudo isso daí vai ter que começar a entrar na conta. Todo mundo vai começar a pegar o lápis, a borracha, vai começar a fazer conta, vai começar a fazer planilha e vai começar a entender o que é melhor, o que pode, o que não pode. E nossa região prejudicada pela seca dos rios, né? Nossa saída mais próxima aqui, ali Manaus. Sim. As pessoas fazem muita importação e exportação, vêm pelo Madeira, né, por navegação. Agora, nós estamos numa situação de baixa competitividade, inclusive com relação a isso, eu acho que fatores climáticos. O Brasil, ele erra muito na política de produção de energia. Primeiro, porque você produz a energia que você produz aqui na região norte, especialmente, a gente não estou falando só da questão da energia elétrica, não. Estou falando principalmente do petróleo. Então, você tem aqui na região norte, por exemplo, a gente está muito distante disso lá. Então, você não tem hidrovia, você não tem ferrovia, você depende hoje praticamente de uma rede rodoviária, é o transporte mais ineficiente, o mais caro que existe, né? Você não tem subsídio. Você veja bem, eu acabei de vir de Santa Cruz. Lá o gás, o gás veicular, por exemplo, ele custa 1 bol, que dá em torno de 86 centavos. Nossa. Já pensou? Você anda mais de 20 quilômetros com um troço desse. Né? A gasolina lá custa em torno de 2,5 bols. Então você vai pagar como se fosse aqui no Brasil em torno de 1,90, 1,80. É uma diferença muito grande. Né? Aí você vai perguntar para mim, pô, mas o que isso tem a ver? Cara, isso tem tudo a ver, porque toda a produção do país, principalmente num país igual o nosso, que você depende do escoamento disso aqui praticamente via terrestre, isso aqui impacta diretamente. Muito grande. É muito grande isso daí. Né? E, infelizmente, eu não sei por que cargas d'água que a gente elegeu os combustíveis, por exemplo, como um dos principais meios de você arrecadar. Então você tem uma tributação pesada, forte, em cima da gasolina, do diesel. E ela já é concentrada, né? Que é um troço que assim, é um contrassenso. Se você quer estimular o setor produtivo, se você quer estimular o desenvolvimento de um país, você tem que rever isso aí. É duas coisas que eu acho que penaliza muito, e principalmente as famílias mais pobres. Tá? Exemplo aí que a gente falou. A gente já tinha falado dos imóveis. Sim. Isso daqui para pobre é um terror. A hora que você vê esses imóveis aí subindo e preço de aluguel subindo, aí você vai ver esse povo entrar em desespero. Né? A outra coisa que eu acho assim que prejudica muito é o consumo. Hoje, assim, a base de tributação do Brasil em cima do consumo, isso daqui assim, tem um impacto terrível para eles, porque você tem lá uma carga tributária de 30%, 40% em cima disso. Então, para o camarada que ganha, sei lá, um salário mínimo, por exemplo, ele vai comprar um celular desse aqui, ele custa 10 mil reais, um exemplo, e tem 3 mil de imposto aqui. É o mesmo tanto para ele que ganha 1.500 e é o mesmo tanto para o cara que ganha 30, 40 mil por mês.
Porque a tributação em cima do celular é a mesma, não vai mudar, porque o cara ganha mais ou ganha menos. Uhum. Então, essa tributação em cima do consumo é um troço que penaliza demais. E isso não vai mudar, pelo contrário, a gente está vendo aí com a proposta que isso aí vai permanecer. Sim. Né? Então, e a outra coisa que eu vejo aqui é a questão dos combustíveis, o transporte. Isso aqui pesa demais da conta. Se você parar para pensar hoje, quem mora numa cidade igual São Paulo, Belo Horizonte, Rio, já parou para imaginar que o cara gasta em torno de R$ 12 por dia só para ir para o trabalho e voltar? É muita grana, cara. É muita grana. No orçamento no fim do mês. É muita grana. Sim. A gente está falando de pessoas que ganham um salário, 2 salários. Muitas vezes tem que fazer a refeição no trabalho. No porque trabalho. Não dá para voltar. Não dá nem tempo, né? Porque são grandes deslocamentos, né? Então, sim, são esses pontos aqui que eu vejo que se não tiver um olhar muito preocupado com isso aqui, você não gera o efeito que você espera. Uhum. Porque você não vai corrigir distorções, você não vai gerar riqueza, você não vai redistribuir riqueza. A gente fala, por exemplo, a questão, por exemplo, do ITCMD e do imposto sobre o patrimônio na reforma, também é outra coisa que é preocupante. Muito. Porque você vai falar assim, porque a gente tem que fazer um corte, e aí você coloca uma tributação maior a cada geração para que o Estado fique com uma parte maior daquilo ali e os herdeiros passem a ficar com menos, porque eu cheguei até a escutar que isso daí faz mal para o próprio herdeiro, porque o cara já cresce tendo de tudo. Cara, assim, é um absurdo você pensar nisso, porque você desestimula a própria geração de riqueza, aquilo que você falou. Para você ter um país pujante, uma economia pujante, você tem que colocar todo mundo para poder produzir. Todo mundo tem que estar ali com a ideia de crescer, evoluir, comprar patrimônio, adquirir casa, adquirir carro, gastar, viajar. Isso é um efeito cascata, né? O empresário desenvolve, os funcionários desenvolvem, a cidade desenvolve. Isso. Aí, de repente, você começa a falar que quem ganha muito, você tem que tributar mais. Se você tem muito patrimônio, você tem que deixar um pouco para o Estado. Então, qual é a ideia? O que você está vendendo ali para a população? Cara, para de trabalhar. Sim. Para de trabalhar, porque é melhor. Se você continuar trabalhando, você vai juntar muito e vai ficar muito para o Estado. Então, é melhor você nem trabalhar. Né? Vou sair de casa para trabalhar para quê? Né? Não vai ficar para mim, não vai ficar para o meu filho. Vai ficar para o Estado. Então, a gente tem que começar a repensar isso, e aquilo que eu estou falando, a gente não está falando aqui de política, não. Isso aqui é de economia. É bases de empresarial, é econômico, é tributário. É bases de tributação. É para você entender de onde que vem, como que esse troço é financiado, como é que você vai pensar um país e o que você quer de futuro para essa sociedade que está aí. Né, para gerações que estão vindo. No modelo que a gente está indo, se a gente for seguir essa linha de raciocínio, as pessoas vão parar de trabalhar, vão parar de produzir, porque não vai ter incentivo para isso. A gente já está vivendo isso na prática. Esses dias eu peguei um número que eu achei preocupante, porque eu peguei lá um dado que dizia o seguinte, que você tem 30% da população só jovem no mercado de trabalho, no mercado de trabalho formal, tá? Sim. Seletista. E você já tem hoje quase 27%, 28% no mercado informal. Isso aqui já é um reflexo disso. Já é realidade, né? Já é um reflexo disso aí que a gente está falando. As pessoas já entenderam que não vale a pena, de repente, você ir ali arrumar um emprego para ganhar um salário. De repente, você pode ter lá uma ajuda do governo, que você vai ganhar ali uns 600, 700 conto por mês, vai fazer um ou dois bicos ali durante a semana e vai ganhar o mesmo tanto. Então, talvez assim, se a pessoa não quer ser CLT, mas ele quer ser um empreendedor, é daí diferente. É diferente. Não, daí é diferente. Ele vai ser um novo núcleo da economia, né? Sim, mas gerador e potencializador, mas não é essa realidade que os números estão retratando, né? Até porque a gente tem quase 50 milhões no Bolsa Família. Sim. E é um dado interessante isso aí. Porque existem pessoas em situação de vulnerabilidade que de fato precisam. E eu concordo. É justo. Porém, em alguns casos, você acaba desestimulando desvirtua o trabalho. Exato. Você desvirtua. Sim. Em vez de você estimular o cara
a ir pro mercado de trabalho, crescer, evoluir. Não, você faz o contrário. Você pega aquele cara e você começa a ensinar ele, você começa a dar um recado trocado para ele. Você fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Você não precisa trabalhar todo dia. Faz o básico aí, faz um Uber 2, 3 vezes por semana. Vai fazer um bico ali, um dia, 2 na semana, e pega o restante aqui, complementa e tá tudo certo. Então você está dando um recado trocado para essas pessoas. É aquilo que você acabou de falar. Eu também tenho essa mesma visão. Eu acho que o brasileiro acabou transformando uma coisa que era para ser para um socorro, era para ser para as pessoas que realmente necessitam, e você acabou... E uma situação transitória. E você acabou transformando aquilo ali numa coisa completamente o contrário. E até digo para você, uma coisa horrenda. Sim. Porque você está aniquilando. Sim, e até mesmo o trabalho, por exemplo, de Uber, é uma oportunidade incrível. Tem muitas pessoas que trabalham e geram mesmo, trabalham ali certinho, não, é como se tivesse aquele horário para cumprir e gera renda, sustenta a família e tem ali um núcleo de geração de riqueza. É importante. Quando, às vezes, a pessoa não está no formal, mas ele está empreendendo, ele está iniciando negócio, ou aqueles que simplesmente estão lá em berço esplêndido. Aí é complicado. Bom, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma palhinha para a gente aqui ainda sobre o Instituto em Evolução, que é um projeto que você tem lá, que fala que é de ciência e tecnologia, também tem uma parte lá de assistência social que é interessante, e eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho sobre a Sergipe, sobre o trabalho da Sergipe, como é que está o projeto, os planos, os projetos para esse 2025. Vamos lá. O Instituto Evolução, ele é um projeto incrível que a gente consegue trabalhar com captação de recursos para desenvolvimento em pesquisa, tecnologia, inovação. Existem, os recursos que são geridos pela SUFRAMA, que as empresas elas são obrigadas a destinar um percentual digamos que é um reinvestimento na tecnologia futura da própria empresa. Então, a parcela ali do faturamento, ela é obrigada a fazer essa destinação. E nós somos um instituto credenciado no CAPDA, então nós podemos fazer a gestão desse recurso para promover essas pesquisas e desenvolvimento. Claro que nós fazemos isso através de parcerias, temos pesquisadores do Brasil inteiro que trabalham em parceria. Nós temos desenvolvido alguns projetos em Manaus, de indústrias de Manaus. E de outro lado, é uma coisa muito gratificante também você conseguir trabalhar no desenvolvimento assistencial. A gente não acredita que é simplesmente você ir ali e não é simplesmente dar uma cesta básica, a gente fala de propósito também. Recentemente, nós fizemos um curso em parceria com a Cressol de empreendedorismo feminino. Olha que fantástico. Então, o Instituto Evolução promoveu um curso onde mulheres poderiam... ela quer uma renda extra? É isso que a gente está falando, fomentar pequenos negócios. De design sobrancelha, também para fazer extensão de cílios. Então, foi encerrado agora, em parceria com a Cressol. E esses cursos foram ministrados lá no Instituto Evolução. Outros nós fizemos de sabão ecológico da Amazônia, em parceria com o IFRO. Então, o óleo, na verdade, ele traz um impacto ambiental, quando ele é descartado de forma incorreta. Então, esse óleo seria reaproveitado e foi ensinado com o pessoal de química do IFRO como produzir o sabão, também para gerar pequenos negócios, gerar empreendedorismo, gerar renda. Então, nós trabalhamos na forma de assistência social, mas também de promover esses pequenos negócios, dar essas oportunidades para os pequenos negócios, iniciar a partir de pessoas que às vezes estão esperando aquela oportunidade. É um início, né? O início e outro projeto, o último que eu vou citar aqui, é o Acelera OSC. O que é? As associações, as entidades sem fins lucrativos, muitas vezes elas perdem recurso porque falta aquela capacitação para captar o recurso e prestar a conta.
Então, nós promovemos um curso, chamamos várias entidades de assistência social para que elas pudessem aprender, para que elas pudessem ter as ferramentas necessárias para captar esses recursos. Então, o Instituto Evolução é isso, ele nasceu de um sonho, claro, do Liomar. Eu faço parte da diretoria técnica, né? A gente trabalha ali juntamente e é muito gratificante. E a Cigipe também, né? O Liomar é o presidente, a gente vai junto. De certa forma, é um desafio novo, digamos, a Cigipe, porque você trabalha ali de uma forma mais formal em prol de toda uma classe. Mas a gente acredita que, de forma organizada, de forma, né, associativa, você consegue bons resultados para um grupo, porque você não está trabalhando a individualidade da empresa A ou da empresa B, mas você está vendo toda, na forma de associação dos negócios, o que você pode ali, como representante deles, promover de melhorias. Então, a Cigipe também é desafiador, são, assim, muitas frentes, mas a gente acredita que vai gerar bons resultados. É isso aí. E para a gente finalizar, né? O Inova. Tem o Inova também. Tem o Inova também. Você lá, também hein? faz parte do Inova. O Inova, ele nasceu da... Porque, assim, quando você trabalha... A Cigipe, ela é muito importante. A CDL é muito importante. A OAB é muito importante. O SEBRAE é muito importante. E quando se juntam essas entidades que representam classes para fazer algum requerimento, alguma solicitação em prol da sociedade, uma dor que às vezes não vai afligir apenas o empresário, vai afligir toda a sociedade organizada. Então, o Inova foi essa junção dessa equipe que tem ideias que podem propor soluções no município. E a gente reuniu, né, para tratar sobre a Lei da Liberdade Econômica, por exemplo, que pode melhorar e muito os negócios e desenvolver o nosso município. Então, a ideia é essa, unir esforços para não trabalhar de forma individual. A individualidade, só a Cigipe conseguiu isso. Não, toda a sociedade organizada de Paraná se uniu forças e conseguiu objetivos. Não, e assim, você falando do Inova, cara, até quero aproveitar aqui a ocasião para mim poder agradecer e externar isso aí também pro Liomar e pro professor Jefferson, que me indicou para representar a OAB no grupo. Eu fiquei muito lisonjeado, porque realmente é muito bacana você participar de algo assim. Sim. Né? Eu lembro que a primeira reunião que eu fui, aí eu cheguei lá e aqueles caras estavam falando sobre a Lei da Liberdade Econômica e sobre a reforma tributária. E aí, de repente, um chega e fala o seguinte, não, porque eu tenho aqui o contato aqui da assessoria do senador, a gente vai passar o projeto para ele, ele vai analisar. Daí a pouco, na outra reunião, veio o secretário de governo do prefeito, e aí ele já deu uma resposta para a gente em relação ao projeto da liberdade econômica. Então, eu comecei a entender que dava para a gente poder tentar influenciar em alguma coisa. Que eu acho que é o mais gratificante desse tipo de trabalho, porque a gente está ali e não tem nenhum ganho para quem está ali. É um negócio que você faz voluntário, né? Mas acreditando que os negócios indo bem, de Paraná vai bem, o estado vai bem, isso volta. Exato. De alguma forma volta. É você acreditando que você está construindo algo de bom. Sim. E é aquela situação que a gente conversou lá atrás. Que é você entender que a gente está aqui para servir. E quanto mais você colabora, quanto mais você contribui, quanto mais você semeia, né? Uma hora você vai colher. E assim, eu achei super interessante o projeto. A gente já falou de muita coisa bacana lá. A gente já falou de liberdade econômica, já falamos de SUFRAMA, já falamos de reforma tributária. A última reunião que eu participei, a gente estava discutindo sobre a questão das brigadas. Então, cara, eu achei o projeto fantástico. 2025, eu acho que é um ano importante, inclusive, porque tem muitas mudanças em vista. Eu acho que o grupo tem que continuar ativo, tem que continuar observando isso e tentando, de alguma maneira, interagir com esses atores e a gente tentar influenciar eles de
de algum modo. Eu acho que o caminho é esse. Não dá pra gente assistir tudo passivamente. Tem uma hora que você tem que colocar a cara na frente, tem uma hora que você tem que ir lá e falar o que você pensa, falar o que você quer, fazer com que essas pessoas prestem atenção, às vezes, em detalhes, em pontos de vista que eles não estão olhando. Então, eu acho que o principal papel do Inova é esse aí, é chamar a atenção para onde as pessoas não estão olhando. Sim, e não expor apenas a nossa insatisfação, mas propor, de alguma forma, melhorias do nosso ponto de vista, que muitas vezes quem está lá não está conseguindo enxergar o que está impactando de ruim. Então, quando a gente compartilha esses problemas entre nós, um tem uma visão, o outro passou por uma situação, então a gente consegue construir algo legal, a gente consegue propor e não apenas reclamar, né, apontar, mas a gente propor essa melhoria e a gente acredita que vai colher frutos disso. O mais legal que tem do grupo do Inova é que não é uma reunião para marcar a próxima. Não. Quando você chega lá, tem realmente, já tem algo pronto. Sim. Então, você sai da reunião, já tem uma minuta, já tem um texto, já tem um ofício, já tem algo pronto. Aquilo passa ali, a gente pega e encaminha aquilo lá e aquilo vai para frente. Então, esse aí, eu acho que é o maior acerto do Liomar, né? Eu sei que tem outros também que participam com a gente lá, mas eu acho que um dos maiores acertos do grupo, de um modo em geral, é esse. É que você sempre você só não está propondo, eu tenho uma ideia aqui. Não, você está fazendo uma minuta, está entregando um texto, está protocolando e está mandando para frente. Sim. Cobrando. Então, aquilo ali ganha vida. Sim. Aquilo ali é um organismo vivo. Dali em diante, eu até costumo dizer que às vezes você nem tem controle do processo todo. Você sabe como ele começa, mas não sabe como ele vai terminar. Mas só o fato de você propor, colocar algo no papel e colocar aquilo para frente, aquilo ali já muda até a maneira como as pessoas te olham e te enxergam. Porque é muito fácil você ir lá, apontar o dedo e dar uma ideia, dar uma sugestão. Difícil é você colocar no papel e falar para a pessoa, é assim que é para fazer. Sim. É assim que a gente quer. Sim. E eu vi isso, eu enxerguei isso lá no grupo. Eu acho que é das maiores qualidades que a gente tem ali no grupo, é exatamente isso. As coisas não são simplesmente colocadas. Você tem ali algo ali que é muito concreto. Sim. Tudo que eu vi, tudo que eu participei ali já tem algo pronto, já tem algo concreto. Vamos lá, protocola. Fulano, você conhece Ciclano? Cobra ele, a gente precisa tomar uma atitude e não tem a data certa da próxima reunião, né? O próximo assunto, a próxima pauta, reúne, vamos fazer um documento e vamos para cima. Bom, cara, o papo tá incrível, eu adorei a conversa. A Aline tem pauta aqui para mais uns 3 episódios desse aqui. A menina é muito inteligente, parabéns, tá? A gente achou 1 hora de podcast, mais a hora. Eu fico muito feliz de ter recebido você aqui hoje. O papo foi muito agradável. Você é uma pessoa incrível, tem uma trajetória de vida incrível. É uma profissional competente. Foi muito bom. Eu conheci um pouco da sua história, da sua trajetória hoje, as pessoas que estão nos assistindo também. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E eu quero parabenizar o teu trabalho, parabenizar o Liomar também. Fala para ele vir para cá, a gente vai montar um episódio aqui para ele. Com certeza. Vamos colocar isso aí. Eu vou até falar. Ó, Liomar, já marca aí na sua agenda para você participar aqui do próximo podcast. Vamos. E eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também, né? A gente acredita em propósito e acredita em Deus, Ele direciona todos os nossos passos, todos os nossos caminhos. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu acredito que Ele sabe. Então, se eu colocar minha confiança nele, é melhor do que eu achar que eu sei o que eu devo fazer. Eu não sei, eu não conheço amanhã. Eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, eu confio muito no Senhor. E obrigada. Foi uma satisfação, nunca imaginei que estaria aqui no podcast, minha gratidão. Eu que agradeço, eu fico muito contente com você aqui, com a tua vinda aqui, eu aprendi muito com você hoje, eu espero que a gente tenha outros encontros como esse, tá? Obrigado por você ter vindo, Aline. Imagina. Tá? Fábio, vamos encerrando então, fecha a conta aí, passa a régua.